Sabe aquela nova tecnologia que está chegando no metrô do Rio de Janeiro? Então, ela é muito mais do que parece. Não é só uma modernização. É, na verdade, uma resposta direta a um esquema criminoso gigantesco que desviou milhões de reais. Vamos entender direitinho como uma coisa levou à outra. E tudo começa com essa pergunta aqui. Como é que vans fantasmas conseguiram fraudar o transporte público em milhões de reais? A resposta, olha, revela um esquema muito bem arquitetado e, como a gente vai ver, super lucrativo para o crime. A investigação que botou tudo isso a descoberto ganhou um nome: Operação Caronte. E o alvo dela? Donos de cooperativas de vans que simplesmente transformaram um benefício social, que é o bilhete único, numa verdadeira máquina de fazer dinheiro ilegal. O esquema era, ao mesmo tempo, simples e muito ousado. Pensa só, eles simulavam viagens que nunca existiram. Para se ter uma ideia do absurdo, chegaram a registrar 34 passagens em uma hora num veículo que só cabia 15 pessoas e que muitas vezes estava lá parado na garagem. Cada uma dessas passagens falsas gerava um subsídio do governo. E no final, claro, o dinheiro era lavado para esconder a origem de tudo. Era a exploração de um sistema feito para ajudar a população, mas em escala industrial. E ó, antes da gente ver o tamanho do rombo que essa fraude causou, um lembrete rápido. Se você curte entender a fundo as notícias, aproveita e já se inscreve aqui no canal Opa News BR para não perder as próximas análises. Agora sim, vamos ter uma noção do tamanho do estrago. Porque, gente, não estamos falando de um desvio pequeno. O prejuízo foi gigantesco, afetando todo o sistema e, no fim das contas, o bolso de todo mundo. E o número é de cair o queixo. Só no último ano, o sistema de controle pegou 2,5 milhões de tentativas de uso irregular do bilhete único no estado todo. Repetindo, 2,5 milhões. Isso dá uma dimensão do tamanho do problema, né? E, como consequência direta disso, mais de 85 mil cartões foram bloqueados ou simplesmente cancelados. Foi uma ação necessária para tentar fechar essa torneira de dinheiro público que estava vazando. E, para a gente entender o quão lucrativo era o crime, um único suspeito, que era apontado como o líder do esquema, movimentou mais de 1,2 milhão. Isso em apenas 6 meses. E, para dificultar o rastreamento, mais de 250 mil reais disso tudo foram sacados em dinheiro vivo. Bom, diante de uma fraude desse tamanho, a resposta tinha que ser a altura, né? E é exatamente aqui que a biometria facial entra como a principal arma para combater esse tipo de crime. Mas beleza, como é que essa biometria facial funciona na prática? É bem simples, na verdade. Quando a pessoa passa na catraca, uma câmera tira uma foto do rosto dela. Na mesma hora, o sistema compara essa foto com a que está lá no cadastro do bilhete único. Se os rostos não forem os mesmos, pronto, o uso é considerado irregular. O objetivo é um só: garantir que o benefício, que é pessoal, seja usado só por quem tem direito a ele. A justificativa oficial, resumida aí nas palavras da secretária Priscila Sacalém, é bem clara. A ideia não é só pegar quem está fraudando, mas principalmente proteger o dinheiro público. Assim, o que se economiza com o combate à fraude pode virar investimento em melhorias para todo mundo que usa o transporte. Mas olha, é importante entender que a chegada da biometria no metrô não é um caso isolado. Na verdade, essa é só a etapa mais recente de um plano bem maior, que quer cobrir todo o sistema de transporte intermunicipal do Rio de Janeiro. Essa implementação vem acontecendo aos poucos, de forma bem estratégica. Começou lá em 2018, nos ônibus, depois foi a vez das vans, que hoje já estão quase todas com o sistema. Mais recentemente, começou um teste nas barcas. E agora, finalmente, a tecnologia desembarca no metrô, começando por uma das estações mais movimentadas do Brasil, a Central. Tá, mas e o usuário comum? A pessoa que às vezes empresta o cartão sem maldade. O que acontece com ela? Porque o foco não é só no crime organizado, não. O uso indevido no dia a dia também pode gerar consequências bem sérias. A regra principal é essa e não tem como ser mais direta. O bilhete único é como se fosse um documento de identidade. Só o titular pode usar. Emprestar para um amigo, para um parente, por mais que pareça um gesto inofensivo, é considerado irregular pelo sistema. E as punições variam. Se o cartão for de uso pessoal, tipo o bilhete único intermunicipal ou um de gratuidade, o benefício é suspenso na hora. Agora, se o cartão for o vale-transporte que a empresa fornece, a coisa fica bem mais grave. O uso indevido pode dar demissão por justa causa e a pessoa ainda pode ter que responder na justiça por fraude.
E tudo isso nos leva a uma reflexão final que é bem importante. A biometria facial, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta poderosa contra o crime, mas ela também abre um debate. Afinal, qual é o limite entre a segurança que a gente precisa e o direito à nossa privacidade no dia a dia? Fica aí a pergunta para a gente pensar. E aí, curtiu essa análise? Para ter acesso a mais conteúdos que vão direto ao ponto e desvendam temas importantes como este, é só se inscrever no canal Opa News BR. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima.